Águas tranquilas, o Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deita-me, faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor Meu celular, Fê? O microfone é esse vermelho? Tem uma luz apagada. Aí. Som. Eu vou achar, vou abrir o texto aqui.
só pegar um. Mas eu já pensei nisso também. Depois a gente conversa. Já pensei. Eu sou muito aquele versículo, a fé se esfriará. Triste. Som, pode abaixar. Som. Aí ficou legal. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Agradecemos ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá mais uma vez de podermos nos reunir para estudar a palavra de Deus. Agradecemos a Deus a presença de todos vocês, inclusive vocês também em casa, participando deste momento de aprendizado, crescimento na palavra de Deus. Vale só uma palavra, como conversávamos aqui há pouco. É importante também a participação, você que pode estar, né, não tem nenhum tipo de impedimento, eu tenho certeza que poderia participar conosco e crescer também na comunhão uns com os outros. Então fica desde já o desafio. Estamos aqui, Rua Santa Maria Gorete 320, Igreja Presbiteriana de Utinga. Que Deus desde já nos abençoe. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Enquanto você abre a palavra, uma explicação para a gente. Eu lembro ter estudado esse texto com vocês aqui na igreja no final do ano passado. Então eu poderia pular esta parte. Mas como a gente está estudando o Evangelho de Marcos e estamos estudando parte a parte, né, parágrafo a parágrafo, analisando o Evangelho transformador pela visão do evangelista Marcos, então não poderia deixar de tratar deste assunto também. Então vamos ler Marcos 11, versos 1 até 22. Marcos 11, de 1 a 22. Diz assim o texto. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte,
Quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Paro no verso 22. Vamos orar? Graças te damos, Deus, pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir a Tua palavra e tê-la bem clara nos nossos olhos, para que possamos entendê-la. Obrigado, ó Deus, pela vida e ministério de Jesus, pelo que Ele viveu e ensinou, pelas coisas que nós podemos hoje também experimentar como exercício da nossa fé. E mais uma vez hoje, fala poderosamente aos nossos corações, pela ação do Teu Espírito Santo. Dependemos do Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, se Jesus é o nosso exemplo, e com certeza é, não apenas pelos seus ensinos, mas pelo seu estilo de vida, então precisamos produzir frutos. Queria começar a palavra de hoje falando um pouco sobre isso, uma vida frutífera. Temos nestes textos que nós lemos, nesse texto, nessas histórias, duas lições entrelaçadas em dois acontecimentos, e vamos abordar cada um deles. Nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém, que já estudamos esse texto. Depois nós temos uma palavra de Jesus com relação a uma figueira, que ele procurava comida e não tinha. Então ele no dia seguinte entra no templo, expulsa os cambistas e termina o texto com os discípulos reparando que aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado, ela tinha se secado. Essas lições estão bem ligadas umas às outras. Na verdade, Jesus nunca deu o que nós falamos de um ponto sem nó. Tudo que Jesus faz tem um propósito, tem um objetivo, tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso, nada é obra do destino, mas as coisas têm um propósito definido e determinado. Além do que, se nós repararmos, o verso 11 fala claramente para a gente: e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se já tarde, saiu para Betânia com os 12. Nota que Jesus já vinha observando todas as coisas ali em Jerusalém, quer dizer, ele vinha programando, ele vinha se preparando para novamente, não para mais um acontecimento, mas para novamente trazer alguns assuntos e algumas lições aos discípulos. Portanto, estão bem ligadas estes acontecimentos e vamos tirar lições daí. A entrada em Jerusalém, a figueira seca, a purificação do templo. Por que eles estão entrelaçados? Porque Jesus tinha algo para ensinar, não apenas aos 12, em especial a eles, mas também a todo Israel, e com certeza, como a gente já vem abordando sobre isso, era a festa da Páscoa, e conforme Flávio Josefo coloca, um historiador posterior a essa época, mas muito fiel e bem reconhecido pela sua fidelidade, havia pelo menos 2,5 milhões de visitantes, entre judeus e visitantes, ali na festa da Páscoa naquela ocasião. Então você imagina uma festa gigantesca, com pessoas do mundo inteiro, principalmente judeus, mas pessoas do mundo inteiro, passando ali
para visitar e participar das celebridades. Boa parte deste grupo interessada no comércio ou para cumprir algum ato religioso obrigatório. Mas não podemos tirar do foco e do destaque que Jesus estava presente e com Jesus uma grande multidão sempre o acompanhava, porque ele com certeza era alguém de muito prestígio e de muito conhecimento. Há uma contradição interessante nesse texto. Antes de entrarmos aqui nas lições, algumas coisas iniciais importantes, há uma contradição interessante nesse texto que a gente pode ressaltar. Nós podemos destacar aqui a fé com a falta de frutos. Nós temos a fé quando Jesus entra em Jerusalém e a multidão aclamando Jesus como Messias. Hosana o que vem, em nome do Senhor, o filho de Davi, o reino de Davi. Então uma multidão quase que enlouquecida, arrancando as suas vestes, colocando no chão e colocando ramos de árvores, de plantas, para que Jesus passasse, enquanto aclamavam Jesus como Messias, o prometido do Senhor, conforme o texto de Zacarias, falado já do Antigo Testamento. Então, a expressão de fé da multidão, num primeiro momento, contrasta com a falta de fé, falta de religiosidade, falta de frutos produzida por Israel naquela época, expressa pela religiosidade falsa que Jesus encontra dentro do templo. Portanto, nós podemos dizer que essas duas situações são muito surpreendentes. Incrédulos tendo atitude de crentes, ou seja, aquela multidão enlouquecida aclamando Jesus como Messias, boa parte dela feita de incrédulos, pessoas que não tinham ou não deveriam ter a fé, evidentemente, porque essa mesma multidão logo em seguida está aclamando para que Jesus fosse crucificado. Então, incrédulos tendo postura de crente, por outro lado, crentes tendo postura de incrédulos, onde ele deveria encontrar na igreja pessoas que estavam ali para buscar a palavra de Deus, para aprender da palavra, para sair para praticar a palavra, que buscavam em oração o Senhor, na verdade transformavam a casa de Deus em covil de salteadores. A palavra covil é muito interessante, porque ela se refere ao lugar de refúgio dos criminosos, ou seja, depois que os criminosos faziam seus atos cruéis, as suas barbáries, eles então se escondiam num determinado local. Então olha o que Jesus coloca, citando até textos de Isaías e Jeremias. Ele está dizendo que as pessoas religiosas levavam as suas vidas vazias e fúteis, longe de Deus, e depois se escondiam dentro da igreja para mostrar a sua espiritualidade. Na verdade, a sua falsa espiritualidade. E conforme o profeta Isaías coloca em Isaías capítulo 1, de maneira muito clara, Deus estava cansado de pessoas com falsa religiosidade, que viviam as suas vidas todas tortas e erradas, e depois se apresentavam na igreja e achavam que a sua fé estava restaurada, o seu Deus, e dizem: templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Na verdade, aquele povo vivia suas vidas tortas e erradas, depois se apresentavam na igreja e achavam que porque participavam dos cultos na igreja, eles estavam resguardecidos na sua fé. Na verdade, eram crentes tendo atitudes de incrédulo. Então nós vemos aqui nesse texto, incrédulos tendo atitudes crentes, e temos crentes tendo atitudes de incrédulo, quando Jesus entra no templo e purifica o templo. Por isso a lição da figueira estéril é extremamente fundamental. Entre a entrada de Jerusalém, de Jesus em Jerusalém, e a purificação do templo no dia seguinte, há o episódio da figueira estéril. E esse é o texto que a gente vai abordar hoje. A figueira estéril e o templo mostram claramente a religiosidade de Israel. A figueira estéril mostra a árvore que não dava frutos. Ou seja, Jesus viu aquela figueira, achou que tinha frutos, vai até ela e ela não tinha frutos. Então a figueira estéril mostra este lado da religiosidade de Israel, apenas de aparência. Era uma igreja, um povo que não dava frutos. E por outro lado, o templo mostra a fruta podre por dentro. Se por um lado a figueira não dava frutos, por outro, o fruto que deveria ser produzido estava podre. A religião de Israel estava vazia, sem sentido, estragada, prejudicada,
podre. Era isso que Jesus viu dentro do templo. Então vemos exatamente as ideias bem entrelaçadas. A entrada de Jesus em Jerusalém, depois o episódio da figueira estéril e, por fim, o templo sendo purificado. Esses 3 episódios trazem algumas lições para a gente e eu quero destacar 2 delas, em especial falando da figueira estéril. Primeiro, as aparências enganam. Essa é a primeira lição que eu gostaria de destacar. As aparências enganam. Olha o verso 13 como começa. E vendo de longe uma figueira com folhas, fui ver se nela porventura achava alguma coisa. A época de frutos da figueira é o mais importante, embora pudesse ter temporão em setembro e dezembro, mas a época de frutos da figueira era entre março e abril, exatamente este período da Páscoa, que era comemorado pelos judeus. Então Jesus passa por aquela figueira, olha aquela árvore que aparentemente estava a ponto de produzir frutos, e Jesus procura alguns frutos nela porque estava com fome, algo muito natural. Algumas situações que nós podemos aqui colocar na vida real podem ilustrar o sentimento e a reação de Jesus frente àquela figueira. Então vou colocar aqui: um bom vendedor pode iludir muitos a comprar produtos que não têm nenhum valor. Você vai numa determinada loja comprar um determinado produto e um vendedor pode, com o seu poder de persuasão, a sua lábia, como nós falamos, ele te empurrar um produto que na verdade não é aquilo que ele está vendendo, ou não tem todas as qualidades que ele anuncia como um vendedor. Uma pessoa de banco pode, por exemplo, te ligar na sua casa e oferecer um produto contando uma série de vantagens que na verdade não tem todas aquelas vantagens. Um marketing eficiente pode fazer você investir em opções erradas, apenas pelo poder da sua palavra. Podemos colocar agora, estamos entrando nessa época de campanha política, né? Um político, em seu discurso, pode iludir muitas pessoas, dizendo que vai fazer A, B e muitas coisas, e na verdade não tem intenção alguma, apenas conquistar o seu voto. Então nós sabemos que as aparências podem enganar muitas vezes. Essa era a realidade da história dessa figueira. Jesus vai até ela e olha aquela figueira, procura os frutos entre as suas folhas e ele não encontra absolutamente nada. Isso representa a religiosidade estéril de Israel. Possivelmente os discípulos tenham se lembrado de uma parábola que Jesus havia contado em Lucas capítulo 13. Quando um lavrador vê a sua figueira e diz: eu vou cortar esta figueira, porque ela não está produzindo fruto, não deu frutos no ano passado e não deu frutos este ano, e eu vou cortar essa figueira, está ocupando inutilmente um lugar na terra. E o agricultor disse para o dono da terra: deixa eu cuidar dela mais um tempo, eu vou podar, vou adubar, vou melhorar, quem sabe ela produz frutos para o ano que vem. E o Senhor consentiu que aquilo acontecesse. Talvez os discípulos tenham se lembrado disso, mas com certeza Jesus foi muito mais severo do que aquele senhor e não deu uma chance. Ele diz: vai secar até a raiz, porque só de aparência ninguém pode viver. É verdade que muitas atividades religiosas sem espiritualidade estavam sendo praticadas por Israel. Os sacrifícios eram praticados. As pessoas vinham de longe, traziam muitas vezes os seus animais, outros não traziam os seus animais, compravam no comércio da igreja, no pátio dos gentios, ali na entrada do templo, para poder fazer os seus sacrifícios. Religiosidade vazia. Outros levavam ao pé da letra o cumprimento da lei e vinham em distâncias longas muitas vezes para cumprir a obrigatoriedade da festa da Páscoa ali naquela ocasião, mas na verdade não passava de um cumprimento da lei vazio. Outros participavam das festividades e ali então passavam os 7 dias celebrando
A Páscoa, que para o judeu era a libertação da escravidão do Egito, e eles comemoravam, e eles festejavam, e eles se alegravam, mas na verdade a festividade não passava de algo vazio. Jesus então, através daquela ilustração da figueira, uma ilustração real, ele mostra a religiosidade vazia de muitos que estavam ali para festejar a Páscoa, para fazer os seus sacrifícios, para cumprir a lei, dentre outras tantas coisas. Muito fervor, vazio, mas sem significado nenhum, só palavras vazias. Jesus olha para aquela figueira e diz: deve ter fruto, mas não tem fruto. Isso representa a história de muitos cristãos. E aqui de novo não quero julgar salvação, compete apenas a Deus. Jesus conhecia o coração das pessoas, portanto podia dizer sem dúvida nenhuma, mas aqui compete então a Deus a cuidar de cada um de nós. Como tem sido a nossa vida com Deus? De que forma temos buscado ao Senhor? Será que nós temos produzido frutos para a glória e honra do Senhor, ou a nossa vida tem sido apenas de aparência? Quantas pessoas que frequentam as igrejas, mas não têm vivido o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus? Quantas pessoas buscam nos atos religiosos, como aqueles religiosos na época de Jesus praticavam, mas na verdade não têm buscado uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, vivem então a sua vida vazia. As aparências enganam, mas saibam que esta não é a realidade aos olhos de Deus. Porque as aparências podem enganar a nós, mas com certeza não enganam a Deus. Por isso, a segunda lição que eu quero destacar mostra este lado da visão de Deus, a triste realidade de uma vida vazia. Por um lado, as aparências enganam, mas a continuidade do verso 13 que nós lemos diz a triste realidade de uma vida vazia. Aproximando-se Jesus da figueira, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Aproximando-se Jesus daquela árvore que aparentemente parecia ter frutos, ele não encontrou nada, apenas folhas. Portanto, a triste realidade de uma vida vazia. Sabe o que isso significa para a gente, irmãos? Não dá para viver só de aparência. O crente não consegue viver só de aparência. Mesmo que a realidade seja muito sombria, muito difícil ou diferente do que a gente imagina, não dá para viver só de aparência. Ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. É possível enganar algumas pessoas por um certo período de tempo, mas não é possível enganar todo mundo o tempo todo. Há dois exemplos que ilustram bem essa realidade da vida vazia, né, que nós citamos aqui. O primeiro é a purificação do templo, texto que nós lemos aqui. Assim como não havia fruto na figueira, não havia também espiritualidade ou vida na igreja. Jesus entra na igreja e diz: vocês estão transformando a casa do meu pai em esconderijo de bandidos. Vocês fazem a vida de vocês toda torta e errada lá fora, e depois vêm aqui oferecer um sacrifício a Deus, e acham que pelo sacrifício a Deus, vocês vão ter o perdão do pecado de vocês. Mas com certeza não há como vocês enganarem a Deus. Vocês podem enganar as pessoas, mas a realidade de uma vida vazia fica evidente diante da pessoa de Deus. Ele sonda o nosso coração, ele conhece o nosso íntimo. Então a purificação do templo, quando Jesus expulsa aqueles falsos religiosos, ou aqueles cambistas, aqueles mercadores, Jesus expõe a vida vazia de Israel. E um outro exemplo que não está aqui no texto de Marcos, mas se encontra em Lucas, dentro do mesmo contexto. Lucas 19, 41 a 44. Jesus faz uma profecia sobre Jerusalém nesse texto. Lucas 19, 41 a 44. Exatamente nesse contexto. Ele faz uma pausa, olha Jerusalém e diz: não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, ele fala da destruição de Jerusalém por causa de uma vida estéril e sem fruto. Se você voltar para o Evangelho de Marcos, capítulo 3, logo no começo, quando João Batista faz a sua
pregação, ele dá uma ilustração bem interessante. Ele diz: o machado está posto à raiz da árvore. O machado está posto à raiz da árvore. Ou seja, João Batista estava dizendo: estou com o meu machado já colocado na raiz da árvore. Se não houver mudança, eu vou executar o corte desta árvore pela raiz. Mas Israel não aprendeu a lição. Israel não ouviu a palavra profética e a pregação de João Batista. E agora, 3 anos depois, Jesus diz: esta figueira vai secar desde a raiz. E é exatamente o que nós vemos no verso 23 e 24. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Marcos 11, 20 e 21. Marcos 11, 20 e 21. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. O que João Batista havia dito: está posto um machado à raiz da árvore. Agora Jesus ilustra de uma forma real. E os discípulos, reparando isso, esclarecem: esta figueira foi secada desde a raiz. Que frutos nós temos produzido para o reino de Deus? De que forma nós temos levado adiante o nosso relacionamento com Deus? Eu quero, na minha conclusão, fazer a gente lembrar, através de 2 textos bíblicos, o Salmo 1 e João capítulo 15, o que nós devemos fazer para produzir frutos. O que nós devemos fazer para produzir frutos. Israel foi condenado com um machado na raiz, porque não produziu fruto. Porque era um povo que vivia só de aparência, e era muito triste a realidade de uma vida vazia. Agora, como que nós, como cristãos hoje, podemos escapar desta maldição, da raiz seca da árvore, e que nós possamos produzir frutos? Então pego esses 2 textos, o Salmo 1 e João 15, para colocar um desafio para a gente nessa conclusão de como podemos ter uma vida frutífera. Primeiro, afastar-se de más influências. O Salmo 1 fala: não andar no conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores e não sentar na roda dos escarnecedores. Se você quiser uma árvore forte, que cresça com frutos, que seja uma árvore frondosa, é fundamental tirar dela toda a praga. É fundamental afastar dela todo elemento que prejudica o crescimento. Portanto, afastar-se do caminho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, é fundamental para que a árvore possa produzir. Este é um conselho para todos nós, de Deus para nós. Com quem nós temos andado, a quem nós temos dado ouvido, o que tem dirigido e norteado a nossa vida, que conselhos nós temos seguido, como nós temos nos relacionado. Portanto, o primeiro conselho é afastar de nós toda a má influência que tem secado a árvore que pode produzir frutos. Este é o primeiro conselho da palavra de Deus. O segundo conselho é cercar-se de boa instrução. E aí o Salmo 1 nos diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se por um lado eu tenho que me afastar de más companhias, por outro eu tenho que me cercar de coisas boas que possam fazer com que essa árvore produza de uma forma mais aprazível, mais saborosa. Então eu tenho que ler e meditar na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer com que a raiz cresça mais forte, que a árvore tenha uma seiva melhor e produza melhor. Portanto, ao mesmo tempo que eu tenho que me afastar da praga, do veneno e das coisas ruins, eu tenho que me cercar de um bom produto. Eu tenho que me cercar de um bom adubo. Eu tenho que me cercar de produtos que façam com que essa árvore cresça mais e mais. E não há dúvida nenhuma que a palavra de Deus é, de fato, o melhor produto que faz com que a árvore cresça. Na verdade, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso desenvolver a minha fé, fazendo com que a minha árvore seja frondosa e dê bons frutos, criando a raiz pela palavra de Deus. Terceiro,
usando então João 15 agora. Ele tem que passar pela poda de Deus. Ele tem que passar pela poda de Deus. Eu tenho certeza que se a árvore pudesse dizer alguma coisa, a primeira coisa que ela diria ao passar pela poda é ai. Porque dói. O bom agricultor vai pegar lá a sua serra e vai cortar os galhos que estão excedentes. Ele vai pegar a tesoura e vai cortar os ramos que estão excedentes. Então a primeira coisa que a árvore diria é ai, dói, está difícil. Mas o produtor poderia dizer para a árvore, espera um pouquinho. Você vai ver quanto isso será bom para você lá na frente. O quanto seus frutos estarão mais doces, mais saudáveis, mais viçosos. O quanto a sua árvore vai crescer de forma mais aprazível. Portanto, João 15:2 diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha que interessante, 3 situações Jesus coloca para podar. Primeiro, a árvore que não dá fruto. A que não dá fruto tem que podar. Segunda situação, a árvore que dá pouco fruto é preciso limpar. E aí a terceira situação, para que haja mais fruto ou para que produza muito fruto. Uma pergunta para a gente aqui, qual fruto, quantos frutos nós temos produzido? E aqui eu penso fruto num primeiro momento, qualidades do Espírito. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Podemos dizer sim que é fruto. Mas quero ir além, e o que Jesus está se referindo é exatamente de fruto no sentido de pregação do Evangelho. Não convertemos ninguém, isso é obra do Espírito Santo, fruto da graça de Deus. Mas para quantas pessoas nós temos falado de Jesus? Como é que nós queremos que as pessoas aceitem a Jesus se não há quem pregue? Portanto, há um grande desafio para nós, para que a gente possa produzir frutos. E por último, permanecer ligado ao tronco. Permanecer ligado ao tronco. Se você for analisar João capítulo 15, versos 1 a 11, você vai encontrar 11 vezes a palavra permanecer. Permanecer, permaneceres, e mais 3 vezes a palavra estar ligado. Ou seja, por 14 vezes em 11 versículos, a ideia de permanecer ou estar ligado ao tronco. Não há como produzir fruto se nós não estivermos ligados a Jesus. Você já imaginou um galho dando fruto sozinho, sem estar ligado na árvore? É impossível. Ele precisa estar ligado à árvore, e assim é o crente, precisa estar firme e fiel com Cristo Jesus. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, mas o ramo não produz fruto se ele não estiver ligado à videira, ao tronco central. Portanto, nós podemos colocar, se você quiser não ter uma religiosidade vã, fútil, estéril, sem sentido, vazia, como Israel tinha naquela época, e Jesus ilustra através dessa figueira que foi amaldiçoada e secou desde a raiz. Desafio você a 4 posicionamentos. Primeiro, afaste-se de más influências que têm desviado o seu relacionamento com Deus. Essas más influências vêm através não apenas de companhias físicas de pessoas, mas muitas vezes do que assistimos, do que vemos, do que ouvimos na internet. Essas coisas têm influenciado negativamente o povo de Deus. Segundo, cerque-se de boa instrução. Receba a palavra de Deus, ouça, leia a palavra de Deus. Esse é um grande desafio para nós nesses dias. Você pode ouvir a palavra de Deus confortavelmente aí da sua casa, mas o quanto você vai perder do momento de comunhão. Portanto, o desafio é: participe sim da casa de Deus. Terceiro, passe pela poda de Jesus. Pode doer no momento, mas é preciso cortar o que tem causado prejuízo à nossa fé. Pecados que estão escondidos, coisas que amamos, mas que têm prejudicado o nosso relacionamento com Deus, coisas que temos praticado, mas está em contrário à palavra de Deus. Então é preciso passar pela poda de Jesus e aceitar que Jesus possa cortar essas coisas da nossa vida. E por último, esteja ligado ao tronco que é Jesus. Não desvie nem para um lado nem para o outro, mas olhe para Jesus e siga Jesus sobre todas as coisas. E aí a pergunta é: quando o Senhor vier para
acertar as contas conosco, qual fruto nós temos separado para apresentar para o Senhor? Ou Ele vai olhar a nossa vida e procurar entre as folhas e vai dizer, só folhas, vida vazia e sem sentido? Esse é um grande desafio para todos nós, que possamos, em nome do Senhor Jesus, ter uma vida produtiva para a honra e glória do Senhor. Não é para mérito e orgulho humano de maneira nenhuma, e Deus conhece o coração de cada um, mas uma vida produtiva para que o reino de Deus cresça e prospere, e para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado sobre todas as coisas. Não seja uma figueira estéril, pelo contrário, produza fruto para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor tem orientado as nossas vidas através da palavra. Queremos ser desafiados a ter uma vida produtiva, que as pessoas possam olhar através de nós e ver a Jesus, que as pessoas possam olhar através de nós e conhecer Jesus como Senhor e Salvador, que nós sejamos exemplos vivos às pessoas que nos cercam de uma vida produtiva para a glória e honra do Senhor. Pai, queremos falar de Jesus às pessoas e queremos testemunhar do amor do Senhor àqueles que estiverem ao nosso redor. Nos ajude a ser uma árvore frutífera e frondosa, que seja viçosa, aparente, e que as pessoas possam sentir prazer da nossa companhia, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Viva conosco, Deus, dia a dia, e nos ensine a andar nos teus caminhos. Por favor, Deus, nos livre da religiosidade vazia, estéril e sem sentido. Livra-nos, ó Deus, da simples prática de atos religiosos que não atingem o teu coração, mas dá-nos fé suficiente para agradar ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nos ajude, precisamos do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, irmão.